Olá, tudo bem? Sou Minoru Ueda. Eu hoje na caminhada, na esteira, fiquei refletindo porque no salão onde eu faço tinha as caixas de doação dos livros. Mas o que isso tem a ver com o tema do vídeo, que é como descobrir e usar seus pontos fortes para crescer na carreira. Eu percebi que um dos pontos fortes que eu estou exercitando é desapego, desapego de livros. São 3 caixas, em torno aí de umas 150, ou tem em torno de 180 livros para desapegar e compartilhar mais conhecimento também físico. Mas o que isso tem a ver com pontos fortes? Quando eu fiz a seleção dos livros, tudo isso, acho que essa é a 4ª desapego de livros. A primeira foram quase 400 e poucos livros, muitos livros da minha primeira formação de história que eu fiz, e depois eu fui para pós-graduação em recursos humanos, depois MBA, depois outros cursos, bom, enfim. E aí, hoje, logo em seguida de exercitar um pouquinho na esteira, eu fui e fiz um grande desafio que você não deve fazer quando você vai doar. Eu abri as caixas para rever, né, alguns livros, eu falei, tal, mas fazer aquela questão, né, o quanto que isso também pode ser compartilhado com outras pessoas, o quanto isso me ajudou no processo, mas eu relembrei o como que eu descobri essa minha relação com a educação, essa minha relação com treinamento e desenvolvimento. Foi sim no processo de carreira mesmo, que eu estava já atuando, eu iniciei muito jovem, como muita gente, né, atua como office boy lá atrás, e eu tive a oportunidade de já entrar em contato com muitas oportunidades para os meus pontos fortes. Mas lá eu não sabia, não existia os trabalhos do professor Clifton, do Buckingham, e também de outros expoentes, do professor Peterson, da psicologia positiva, que desenvolveu toda a estratégia das forças. Então, o que é revelador e importante? Primeiro, que está muito ligado à questão do flow, da teoria do flow, que é você observar os feedbacks imediatos. Então, no vídeo de hoje, nós vamos compartilhar estratégias práticas que acontecem no nosso dia a dia para a gente fazer conexão, se isso tem a ver com os pontos fortes. É evidentemente que, de acordo com todo o trabalho, principalmente de Marcus Buckingham, né, e do Dr. Clifton, que foi diretor dirigente do Ibope, do Gallup nos Estados Unidos, porque duas instituições que fazem pesquisa, aí a gente começa a trocar um pouquinho. Mas do Gallup dos Estados Unidos, eles, principalmente o Dr. Clifton, ele percebeu que as organizações, e ele fez uma pesquisa com várias organizações de alta performance, que estavam, né, muito bem classificada na questão econômica, e aí ele realizava as pesquisas e percebeu que apenas em torno de 20 a 20 e poucos por cento dos profissionais exercitavam os seus pontos fortes, ou seja, e palavras dele, dos autores, você tinha aí 70 a quase 80% de uma energia, de uma força, de talentos, de pontos fortes, de competências que não eram utilizadas. Então, a primeira questão é o feedback que você recebe externamente e também o feedback interno, que é a questão do flow, de você ter o feedback, um auto-feedback, daquela questão da consciência tranquila. Eu acho que você já teve isso, ou já sempre tem, né? De, ao dormir, falar, opa, hoje já coloquei mais uma pérola no meu processo de agregar valor, hoje valeu, hoje eu fiz o meu ponto forte, ajudar alguém, eu permiti que uma outra pessoa respirasse melhor. Esse é um dos grandes objetivos que eu sempre tenho em sala de aula, aqui nos vídeos, permitir que a gente possa fazer conexão, né? Sempre gerar através do conhecimento a nossa ação. Bom, aí, fazendo uma conexão, lá atrás, quando eu comecei a perceber, um dos feedbacks que eu recebi, e aí foi fora do banco que eu trabalhava, foi durante o processo de
pré-vestibular, eu fiz o cursinho, durante o cursinho, tudo isso, e a minha ideia inicial, por conta de várias influências familiares, era prestar engenharia, né? Prestar engenharia. E então, eu não sei se ainda é assim, é porque minha filha recentemente também fez o cursinho. Os cursinhos pré-vestibulares, eles são separados em exatas, biológicas e humanas. Eu, na classe de exatas, e eu lembro que teve um final de semana que tem aquele processo do vestibulinho, não é vestibulinho, até esqueci o nome, mas você fazia todo um exercício para você treinar o processo. E logo em seguida, acho que foi no domingo, depois nós tínhamos um laboratório de redação. E eu sempre participei dos laboratórios de redação, e o laboratório de redação era muita gente de humanas, e no café, né, no intervalo, eu encontrei o professor, e até hoje eu agradeço muito ele, que era o professor que fazia como fala? Ele dava o plantão lá na biblioteca, e nós encontramos ele no café, né, durante o intervalo, e ele falou: você está fazendo exatas, né? Você vai prestar para quê? Eu falei: vou prestar para engenharia, né? No mínimo ITA, brincadeira. Eu vou prestar engenharia e tal. E aí ele olhou para mim e falou assim: puxa, a gente conversa bastante com as suas redações, você faz conexões, tudo isso, a tua referência é muito rica, né? Ele foi dando alguns toques, e ele fez uma questão que no processo hoje a gente pode falar de ele foi um mentor ou um coach ou foi um orientador. Ele falou assim: Ueda, só vou fazer uma pergunta, você se vê da minha idade como engenheiro? Ele era jovem, né? Era um professor jovem, mas ele já tinha, por tendências familiares, cabelo branco. Aí eu fiquei imaginando, falei: nossa, eu com cabelo branco, sendo engenheiro. Mas parece que foi uma provocação, mas uma provocação positiva. Essa provocação, que foi essa pergunta, que a gente chama de linha do tempo, nas nossas sessões de mentoria, quando a gente trabalha também conectando com a programação neurolinguística, quando a gente conecta com o processo também relacionado à questão da psicologia positiva, permitiu que eu observasse, talvez em 40 segundos, como seria a minha jornada como engenheiro. Bom, enfim, além disso, a questão relacionada também à facilidade também da questão de humanas. E aí, conclusão, não prestei para engenharia, mas prestei a minha primeira formação, foi História, e aí dei a sequência depois para a área de educação, para educação empresarial, treinamento e desenvolvimento. Então é estar aberto aos feedbacks. Mas um dos aspectos também, durante a trajetória profissional, que eu tinha facilidade, a gente está conectando, como a gente descobrir esses pontos fortes, e eu sempre tenho muita conversa hoje com a minha filha, ela faz engenharia, e muita gente da engenharia, não sei se ela vai, a gente está falando hoje, nesse vídeo em 2025, né, e aqui vai ficar registrado dentro de 5, 10, 15, 20 anos, mas ela fala que não é a intenção dela, né, atuar muito na área financeira, mas sim na própria engenharia, né? E aí eu vou fazendo algumas perguntas para ela em relação à questão dos pontos fortes, oferecendo feedback, para ela ficar atenta no processo. Às vezes ela fala assim: pai, eu quero o pai aqui, eu não quero o mentor aqui, né? Então, por isso que a gente fala, né? Você tem que separar. A mentoria, o coach, né? Eu tenho amigas psicólogas e psicólogos que também falam: olha, atendimento familiar é difícil, separar é muito difícil. Mas voltando, aquela questão, por isso que pontos fortes está muito ligado aos estudos do flow do professor Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, né, um psicólogo húngaro, autor da obra Flow, dessa obra aqui que a gente está relendo para que a gente possa compartilhar mais. Olha quantas observações já tem da primeira, e essa é a edição portuguesa, essa é uma edição portuguesa lá atrás, quando eu fui trabalhar também com a conexão com o meu livro Liderança Positiva. Mas
é interessante observar algo que você faz com facilidade e algo que, quando você faz com facilidade, você quer aprofundar um pouco mais esse conhecimento. Mas é interessante esse aspecto, porque o próprio Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, ele comenta o seguinte, que nem sempre uma atuação, uma atividade, bom, a gente pode até falar de uma competência, né? Porque se a gente está ligado a um conhecimento, habilidade, né? Então, tanto das questões técnicas quanto nas questões comportamentais, nem sempre esse indicador aparece rapidamente. Vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo de um amigo que ele tem uma excelente oficina mecânica. A gente conhece desde jovem um cara espetacular. Ele falou o seguinte, olha, a primeira vez que eu vi o meu avô abrindo o motor, eu já sabia que eu atuaria nessa área. Talvez acontece isso, mas no meu caso, não é questão do mecânico, não, mas no meu caso, foi a questão da leitura e a conexão com ficar ávido, né, de informação, e depois eu percebi que era importante conectar com conhecimento, porque a minha atuação foi como office boy, num jornal empresarial que tinha também contato com o pessoal de treinamento e desenvolvimento. Então foi uma conexão, mas eu percebi que nessa área, e às vezes você tem a oportunidade, você tem que também perceber que é uma grande oportunidade. Nesse banco tinha um informativo. Esse informativo, olha só, foi antes de e-mail, tudo isso. Existia um setor nessa área, que era muito cedo a atividade, recolhia ou reunia vários jornais do dia, desde jornais, na época, Gazeta Mercantil, que era um jornal econômico, Folha de São Paulo, e outros jornais, faziam recortes, olha que trabalho incrível deles e delas, né? Selecionava, colava, montava e mandava para Xerox, para a fotocopiadora, e depois disparava, olha que trabalho, né? Disparava para as agências, para os departamentos e tudo isso. E eu, como office boy, né, uma das atividades que eu realizava também era recortar, né, as notícias e também colar. Mas nem sempre eu colava, porque tinha que ter a diagramação. Aí tinha uma outra pessoa que fazia, mas eu fui aprendendo a manusear essa questão de jornal, como é legal, né, assuntos assim que não fazia parte, com 15, 16 anos, a questão econômica, tudo, mas eu fui, né, sendo treinado, e aí eu comecei a pegar gosto do processo, e depois, quando eu fui trabalhar na área de treinamento e desenvolvimento, as conexões foram cada vez mais interessantes. Por isso que o Steve Jobs, naquele vídeo fantástico que fala sobre quando ele foi paraninfo, né, na Universidade de Stanford, ele fala de conectar os pontos. A gente precisa conectar os pontos, por isso que observar os pontos fortes. Então, às vezes a gente acha que a oportunidade chega e não exige muito esforço. Exige, porque eu não tinha nenhum hábito e eu falei, nossa, tudo isso. E a segunda questão que eu quero compartilhar com vocês, que nem sempre você tem as competências necessárias, o conhecimento necessário daquilo. E aí cabe a você escolher se você vai aprofundar, se você vai estudar um pouco mais nisso. Por isso que eu falo muito para os jovens, na área do voluntariado, que a gente fala muito com os jovens, que não é assim, de repente você fala, é isso, não. Você vai experimentando, mas a partir do momento que você fala, opa, é isso que faz parte. Então, na área de treinamento e desenvolvimento, essa desenvoltura de falar e tudo isso, é quilometragem. Então eu fiz todo um trabalho, porque eu fui dessa área de comunicação, que tinha contato com treinamento, aí depois eu fui para essa área de treinamento, mas antes eu tive que fazer todo um processo, fiz teatro, fiz todo um processo de entender como que é o processo comunicacional, cursos de oratória, o banco oferecia esse curso de oratória. Mas uma coisa que você tem que ter, é por isso que tem um terceiro aspecto para você perceber que, ok, você é desafiado, você vai desenvolvendo as suas competências, mas tem que observar algo que flua, por isso que a questão do flow é fluir, e olhando os pontos fortes, o que de repente você faz que por mais que você tenha que desenvolver algo, uma competência
que você talvez não tenha naquele momento, ou você não foi estimulado a desenvolver, mesmo que mas você tem uma meta. Por isso que a questão de você ter um ponto A, onde você está, a consciência, que é o processo do autoconhecimento, a primeira competência emocional relacionada à competência desenvolvida da inteligência emocional pelo professor Daniel Goleman. Aqui nessa obra, que inclusive eu estou relendo também, trabalhando com a inteligência emocional, o Dr. Daniel Goleman, ele traz a conexão com o mundo do dia a dia e falando sobre aqui ele desenvolve as 5 competências emocionais. Depois os outros estudiosos, o próprio Dr. Daniel Goleman estruturou em 4 aqui. Mas aqui ele fala de autoconhecimento, autocontrole, ou autogestão, automotivação, empatia e habilidades sociais. Foi nesse processo que os meus estudos e a minha defesa de tese, falando sobre o impacto das competências emocionais na qualidade de vida no trabalho, nós fizemos a conexão. Mas voltando ao ponto A e ao ponto B. Você daí está perguntando qual foi o primeiro livro. O primeiro livro do doutor foi Inteligência Emocional, Scaleman. Essa é uma das... eu não sei se foi não é das primeiras, mas é bem antiguinha, bem antigo. Como diz bem manuseada. Vamos lá. Então, terceira questão, que a oportunidade acontece, nem sempre você recebe os feedbacks, você tem um auto-feedback, você tem a oportunidade de desenvolver algo que de repente você não vê o tempo passar, então você tem uma atividade, você fala, nossa, já passou e eu estou ainda querendo conversar um pouco mais, ou eu quero desenvolver mais, eu quero entregar mais. E quando a gente observa que às vezes tem alguns obstáculos, alguns desafios que a gente tem que ter um processo de esforçar algo, mas é importante você ter onde você quer chegar, isso é muito legal. Eu vou dar um exemplo que foi muito importante para a minha carreira até hoje. O banco teve um momento, e esse foi um momento muito bacana, de estimular também a questão da gestão do conhecimento naquele momento. E gestão do conhecimento para que os gerentes e os dirigentes pudessem também conectar com ideias novas, já que uma das questões mais importantes é travar diálogos, conversar, ter diálogos, ter estofo, conhecimento, para poder também fazer bons negócios. E diante disso, lembra que eu tinha muita facilidade fui estimulado a ler revistas e também pelos meus amigos, mentores da época lá, o Rafael, o Eduardo, né, o Celso, o Gilson, todo o pessoal mais velho, mais experiente, todos eles estavam fazendo universidade, né? Então estimulando, né, a leitura de livros pela obra do Clube do Livro, tudo isso. E aí, uma das ideias que eu tive quando eu fui para a área de treinamento e desenvolvimento era reunir palestras de pessoas que estivessem hoje trabalhando com ideias novas. Então foi por conta disso que na época o Amir Klink já tinha feito a sua primeira navegação do Atlântico, nós chamamos para fazer. Então isso permitiu que eu também quebrasse um pouquinho a minha zona de conforto e fazer contatos também com essas pessoas para chamá-los e, nossa, esse foi um crescimento fantástico. Outros consultores, como o professor Eduardo Botelho, que não está entre nós, que foi um grande consultor, mas acima de tudo escrevia muito bem no Estadão. Ele, se eu não me engano, ele era gerente, né, da área lá administrativa, até de recursos humanos, e aí ele expandiu todo o processo de um articulador para a pessoa. Então, essas pessoas nós fomos conversando. E a questão de unir uma paixão que você tenha com seus pontos fortes. E é uma paixão que talvez eu fui descobrir quando eu comecei a trabalhar, que é a paixão de leitura, de livros. E essa história é legal. Quando você conecta e começa a perceber e o quanto isso também vai impactando na sua carreira, porque eu fui também desenvolvendo, como a estratégia do Oceano Azul, né? Tem o Oceano Vermelho, até a própria carreira, né? As pessoas estão lá se especializando nas suas carreiras. Mas quando você conecta algo que pode agregar valor para você, para as pessoas que estão ao redor,
e para a empresa e para a sociedade, ótimo, é um método socrático de decisão. E aí eu lembro que na época, nessas leituras, uma indústria japonesa chamada Panasonic, o fundador tinha escrito um livro, escreveu um livro, que aí eu falei, nossa, esse livro é muito bacana e seria legal se a gente conseguisse também compartilhar também com as pessoas aqui, que é esse livro aqui, ó, Não Vivemos Somente pelo Pão, que é do Konosuke Matsushita, fundador da Panasonic, Matsushita e tal, né? E ele escreveu esse livro, só que a edição, pelo que eu tinha lido no jornal, era uma edição interna, era, né, uma edição interna. Depois eles começaram a vender, mas naquela época era uma edição interna por conta, acho que tinha feito, era o aniversário da empresa, alguma coisa assim. E comentei com o meu gestor também, que eu agradeço muito, o professor Rivaldo, que deu essa oportunidade também de crescimento, né? E aí ele falou assim, tem 20 anos da National, que era o nome que era da Panasonic na época aqui no Brasil. Aí ele falou assim, bom, entre em contato, né? Entre em contato com eles, entrei em contato, né, com o pessoal, eles falaram, é uma edição interna, a gente vai ver, sabe aquela, vai ver, não sei o quê. Aí na época eu atuava como presidente do Grêmio dos funcionários. Olha que louco. As oportunidades vão surgindo. Era um Grêmio que tinha mais de 2.000 associados. Foi assim um grande desafio. E aí depois um outro vídeo eu conto essa história. Mas aí o meu gestor, ele falou assim, você que tem abertura lá com a diretoria, por causa do comenta desse livro, e ele foi comigo, e nós conversamos com o diretor da área, eu acho que ele já era diretor-presidente, e aí ele entrou em contato com a diretoria da Panasonic e falou, eu soube, não sei o quê, rapidinho, doaram os livros pra gente. Deu o número de gerentes, acho que era gerentes, diretores, né? Não lembro muito bem quem recebeu, mas eu tenho aqui, ó, até hoje eu tenho a minha edição aqui. E então, os pontos fortes, então ele está muito ligado. Então, retornando, como que você, de repente, pode descobrir? Feedback de outras pessoas que falam, nossa, você faz tão bem. Autofeedback, no final da tarde, ou no final do dia, ou durante a sua trajetória, fala, nossa, isso agregou valor para as pessoas. Segundo, algo que de repente um ponto forte, você não vê o tempo passar e você quer aprofundar, como eu aprofundei na questão de fazer conexão com editoras, com livros e informação e tudo isso. E que a oportunidade de você descobrir os pontos fortes, de repente não é assim, acontece. Às vezes você precisa fazer a repetição, 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 porque a repetição é a mãe da excelência. Você vai repetindo e te torna excelente. Então, você vai observando esses aspectos. E um dos aspectos mais bacanas do seu ponto forte. Cada vez mais que você trabalha com seus pontos fortes, você tem brilho nos olhos e, principalmente, você agrega valor para você, porque essas células estão conversando, seus neurônios estão desenvolvendo e, acima de tudo, a outra pessoa, quem você entra em contato, também começa, como um espelho, descobrir também seus pontos fortes. Bom, eu quero convidar você a se inscrever. Em algum momento, talvez quando você assistir esse vídeo, o nosso e-book já estará tendo acesso, o nosso código da produtividade, se você quiser acessar também. E lembre-se, todo conhecimento gerando ação para o bem, para o positivo e principalmente para que a gente possa ser feliz. Até mais!